Meus amigos, acabou de sair uma notícia que eu quero trazer aqui para a mesa, muito importante, sobre o Donald Trump, que sequer assumiu ainda como presidente dos Estados Unidos, o novo presidente dos Estados Unidos, mas já mudou completamente a configuração comercial entre Brasil e Estados Unidos. Você sabe que existe uma diferença ideológica. O Donald Trump, que acabou de ganhar lá nos Estados Unidos, é um governo de direita. Aqui no Brasil, a gente tem o Lula com um governo de esquerda. E a relação entre essas duas personalidades, Trump e Lula, anda arranhada não só pela questão ideológica, mas justamente por conta do Lula, que caiu na asneira de apoiar publicamente a campanha da Kamala Harris, a adversária do Donald Trump. Kamala Harris perdeu, o Donald Trump ganhou, e as empresas americanas, nesse momento, já começaram a dançar conforme a música. E o agro brasileiro, as empresas brasileiras já estão prevendo um período turbulento comercialmente falando entre Brasil e Estados Unidos que pode impactar diretamente a economia brasileira. Não sei se você se lembra, mas durante as eleições presidenciais nos Estados Unidos, agora em 2024, na campanha eleitoral, o Donald Trump pegou o Brasil como exemplo negativo em várias ocasiões. Eu posso citar aqui duas que são as principais. O primeiro foi a censura que acontece aqui no nosso país, que os cidadãos americanos ficaram simplesmente aterrorizados com tudo o que aconteceu aqui durante a campanha eleitoral em 2022 e o que acontece ainda aqui no nosso país com o STF do Alexandre de Moraes calando vozes de pessoas influentes aqui no nosso país, influentes da direita aqui no Brasil. E o segundo exemplo negativo foi exatamente o fluxo comercial entre Brasil e os Estados Unidos, aonde o Brasil nesse momento está exportando mais os produtos para os Estados Unidos, ou seja, o Brasil está ganhando muito dinheiro com isso, porém, na hora de trazer os produtos dos Estados Unidos para cá, está tendo problema. Por quê? Porque segundo Donald Trump, o Brasil taxa demais os produtos americanos. Ele falou isso justamente durante a sua primeira coletiva de imprensa após ganhar as eleições no final do ano passado. E esse fluxo comercial negativo para os Estados Unidos está enfraquecendo a economia americana, está enfraquecendo as empresas, as famílias americanas. E o Donald Trump tem o lema de campanha que é o Make America Great Again, que significa fazer os Estados Unidos grande novamente. E como existem vários acordos que prejudicaram a economia dos Estados Unidos no governo Biden, o Donald Trump já está sinalizando que vai quebrar todos esses acordos, colocando também uma tarifa nos produtos brasileiros nos Estados Unidos. E isso, meus amigos, pode gerar um problemão para a nossa economia. Você vai entender os desdobramentos de tudo isso a partir das informações que eu vou trazer aqui no nosso conteúdo de hoje. Só para te dar um spoiler do que vem pela frente no nosso conteúdo de hoje, essa matéria aqui que saiu no E-Commerce Brasil, que parece muito inofensiva, mas tem uma coisa muito interessante por trás dessa notícia aqui, ó, que diz que a Amazon Brasil expande compras internacionais com 40 milhões de produtos dos Estados Unidos. O que isso significa? Significa que a Amazon aqui no nosso país está abrindo a sua loja de compras internacionais para que os brasileiros possam comprar os produtos internacionais, produtos com preço mais acessíveis. E produtos de onde? Da China? Nananina não. Produtos dos produtores americanos, produtos dos Estados Unidos. A gente não está falando de pouquinhos produtos, não. São 40 milhões de produtos, 40 milhões de itens de produtos fabricados, produtos dos Estados Unidos. Isso daqui é um recado muito claro que as empresas já estão se movimentando, principalmente as gigantes americanas como a Amazon, que já está dançando conforme a música que está sendo tocada nos Estados Unidos nesse momento. Meus amigos, isso mostra a mudança de mentalidade comercial dos Estados Unidos nesse momento. Fica comigo até o final do nosso conteúdo, para você ter acesso a todas essas informações. Não saia do meio do conteúdo, porque o nosso conteúdo de hoje está simplesmente imperdível. Você precisa entender como tudo isso impacta diretamente a nossa economia e, obviamente, como que isso impacta o nosso bolso. Mas antes de entrar a fundo aqui no nosso conteúdo, eu preciso trazer um recado importante. Janeiro começou com aquela sensação de recomeço, na verdade. E é hora de colocar as metas de 2025 em prática. E para você aí, ó, que é homem, tem 30 mais, né? Tem mais de 30 anos, está percebendo aí uma queda de cabelo, eu te faço a seguinte pergunta: você quer terminar 2025 com ou sem cabelo? E se o cabelão está na sua lista de metas para 2025, a Manual tem tudo o que você precisa para você começar o seu tratamento agora mesmo, sem precisar sair de casa, e tudo isso com acompanhamento de especialistas. Funciona da seguinte forma: você vai clicar no link que está aqui na descrição do nosso conteúdo, você vai para uma página e vai preencher um questionário
bem rápido, um especialista vai avaliar o seu caso e vai prescrever o tratamento ideal para você. Seja você que começou a perceber queda no cabelo ou até mesmo para você que já está numa situação de queda mais avançada. E como é janeiro, a Manual está com uma promoção especial para te ajudar a começar o seu tratamento hoje mesmo. É só utilizar o meu cupom de desconto que você vai garantir 40% de desconto no seu primeiro pedido, mais frete grátis, mas corre, porque tudo isso é por tempo limitado. Comece a investir no futuro do seu cabelo a partir de hoje mesmo. Clica no link que está aqui na descrição do nosso conteúdo, comece o seu tratamento, depois você retorna para me dizer como é que está sendo aí a diferença. Bom, vamos lá para as matérias. Olha essa matéria que saiu no dia de hoje, no site aqui da revista Veja. Brasil bate recorde de exportações aos Estados Unidos às vésperas da posse do Donald Trump, ou seja, o Brasil nunca vendeu tanto, exportou tanto para os Estados Unidos como foi agora no ano de 2024. Isso, por um lado, para nós brasileiros é positivo, porque significa que nós estamos vendendo cada vez mais o nosso produto para fora e exportando mais, a gente traz mais dólares para o nosso país, o que pressiona o dólar para baixo, a valorização do dólar para baixo, pressiona também a inflação para baixo, pressiona a taxa de juros para baixo, ou seja, é um indicador extremamente importante para a nossa economia. 7,9% de tudo que a gente exporta vai para os Estados Unidos, ou seja, é um parceiro extremamente importante. Só que tem um problema. O Brasil está batendo recorde de exportação para os Estados Unidos, só que essa relação não é mais uma relação de ganha-ganha. O que isso significa? Eu vendo os meus produtos para você, mas, em contrapartida, você também compra os meus produtos. Só que isso não está acontecendo com os Estados Unidos, que está tendo um déficit hoje na sua balança comercial, um déficit bilionário. E isso tem enfraquecido a indústria americana, tem enfraquecido as empresas dos Estados Unidos. E o que o Donald Trump está se movimentando para fazer agora, pelo menos que ele prometeu na sua campanha, proteger o mercado americano com leis e com ações para fazer com que o mercado interno dos Estados Unidos seja mais aquecido. Então, informações como essas aqui, ó, de exportações do Brasil para os Estados Unidos, provavelmente vai ficar cada vez mais escassa agora no governo do Donald Trump. Preste atenção no subtítulo da matéria. Americanos compraram 40,3 bilhões de dólares em produtos brasileiros, foi um marco inédito, mas o novo chefe da Casa Branca, que é o Donald Trump, é ponto de incerteza no fluxo comercial. Será que a gente vai continuar tendo recorde de exportações para os Estados Unidos? Muito provavelmente não, e você vai entender como que isso impacta na nossa mesa ao longo aqui do nosso conteúdo. E aqui é onde está o grande pulo do gato, a balança comercial dos Estados Unidos, que pode gerar uma crise diplomática entre os Estados Unidos, o Brasil e outros países também. Bom, o que é a balança comercial? É tudo que o país exporta e importa. Então, se os Estados Unidos importou 100 bilhões de dólares, por exemplo, no ano, e exportou 100 bilhões de dólares, significa que não tem déficit e nem superávit, fica no 0 a 0. Ou seja, teve aqui um equilíbrio. Se os Estados Unidos exportaram 110 bilhões e importaram 100 bilhões, significa que eles têm um superávit de 10 bilhões de dólares no ano. Agora, se os Estados Unidos importam 100 bilhões de dólares, mas exportam 70 bilhões de dólares, tem um déficit aqui de 30 bilhões de dólares. Ou seja, tem um rombo aqui na balança comercial, é prejudicial para a economia, é prejudicial para as empresas americanas. E se você analisar o gráfico dos últimos 5 anos, a balança comercial dos Estados Unidos tem fechado com déficits, com rombos históricos, meus amigos. De 2020 para cá, a balança comercial dos Estados Unidos só tem rombo, só tem déficit. Isso se agravou a partir de 2022. E olha só, déficits bilionários todo santo mês. De 2024 para cá, você vai ver um déficit de 66 bilhões de dólares. Depois, 68 bilhões. Depois, um déficit de 75 bilhões. Cara, 79 bilhões, 83 bilhões. E o último dado é de novembro de 2024, um rombo de 78 bilhões de dólares na balança comercial americana. Tá bom, José, o que esse déficit da balança comercial dos Estados Unidos tem a ver com a nossa economia, com o Brasil? Eu vou te explicar. O Donald Trump, por conta desse problema da balança comercial lá nos Estados Unidos, ele pode decretar uma situação de emergência econômica nos Estados Unidos nesse momento. E isso traz uma série de fatores para a economia global. Porque, segundo a lei dos Estados Unidos, quando o país entra em uma emergência econômica,
o presidente da República ele pode alterar algumas leis, e principalmente as leis comerciais, justamente aonde o Donald Trump quer trabalhar para alterar essas tarifas, para que os produtos internacionais tenha uma barreira fiscal e burocrática para entrar nos Estados Unidos. E é exatamente essa estratégia que o mercado está chamando de estratégia protecionista. É uma medida desesperada do Donald Trump para resolver um problema que se agravou de uma forma absurda a partir do governo do Joe Biden. E aí, meu amigo, isso pode gerar uma crise sem precedentes aqui no nosso país. Nessa matéria que saiu no portal da broadcast.com.br, no dia 10 de janeiro de 2025, diz o seguinte, ó, Trump deve acirrar disputa entre Brasil e Estados Unidos no agronegócio. Trump volta ao poder com o anúncio de políticas comerciais protecionistas. Agora você sabe o que é uma política comercial protecionista, que é exatamente aumentar barreira burocrática e fiscal para produtos externos entrarem dentro de um país. Mas a matéria aqui no início traz aqui um ar meio que positivo, como uma oportunidade para o Brasil em busca de novos parceiros que podem favorecer o comércio de produtos brasileiros a importadores como China, mas tendem a embaraçar negociações para amplificações e aberturas de mercados entre os dois países, ou seja, entre o Brasil e os Estados Unidos. Na realidade, o que acontece é o seguinte, o Brasil está perdendo um parceiro comercial. Tem oportunidade de você buscar novos mercados? Tem aqui várias oportunidades, mas de uma forma ou de outra, o que está acontecendo, você está perdendo um grande cliente. E aí você vai ter que ir no mercado, abrir negociação com outros países para ver se consegue vender os produtos que você vendia para um determinado país para outros países. E você pode conseguir vender ou não conseguir vender. Mas, de qualquer maneira, a sua produção, né, o agronegócio brasileiro está olhando isso aqui com muita preocupação. Nessa outra matéria que acabou de sair aqui também na Gazeta do Povo, diz que Trump avalia impor tarifas contra o Brasil e outros países que praticarem guerra jurídica a favor da esquerda. Pois é, aquela história lá do Lula apoiar a Kamala Harris, que isso não iria respingar na economia, não iria interferir na relação entre Brasil e Estados Unidos. Na realidade, isso está interferindo. Não foi uma jogada muito boa, porque a gente está trazendo muitos problemas para a economia do nosso país. Meus amigos, o que você acha que vai acontecer com a relação do governo brasileiro, do governo Lula, com o Donald Trump, que está às portas aí de assumir a presidência da República dos Estados Unidos? A gente vai estar por aqui acompanhando as cenas dos próximos capítulos. Eu gostaria de saber, obviamente, a sua opinião. Já trouxe muitas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso conteúdo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start. Eu trouxe alguns elementos. A gente vai dar prosseguimento ao nosso bate-papo no campo dos comentários. Deixa aqui a sua opinião, a sua mensagem, que é extremamente importante para dar corpo aqui para a nossa conversa. É extremamente importante você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, afinal de contas, essas informações você não vai ver sendo divulgadas amplamente na grande mídia, cara, você pode ter certeza disso. Então me ajuda compartilhando com pelo menos uma pessoa que você conheça, dessa forma você me ajuda a propagar essa mensagem para cada vez mais brasileiros. Se você gostou aqui do nosso conteúdo, deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora ó, no nosso próximo conteúdo.